Vamos a mais uma aula sobre equação exponencial. Faremos mais alguns exemplos, ok? Tenho aqui 1/4 elevado a x igual a 1/8. Lembrando que ela é equação exponencial porque a letrinha, que é incógnita, né, o valor desconhecido, está no expoente. Então a gente já viu no vídeo anterior que precisamos sempre deixar as bases iguais, ok? Mas aqui vai a primeira dica. Quando eu tiver frações e o número de cima for 1, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aplicar uma propriedade de potência para desmanchar essa fração, ok? Que propriedade que é essa? Essa aqui, ó, que quando eu tenho um expoente negativo, eu posso inverter a base, ok? Tem que quando eu inverto a base, o expoente passa a ser positivo, tá? E vice-versa também. Se ele é positivo, eu inverto a base, ele passa a ser negativo, ok? Então fica essa dica. Se em cima for 1, aplicamos essa propriedade. Então veja aqui, ó, eu tenho 1/4. Então o que acontece quando tem 1 sobre alguma coisa? Se eu inverter a base, ó, o número vai para cima, né? O 1 vem aqui para baixo, então ele some, ele não precisa aparecer, certo? O expoente que era positivo, ele passa a ser negativo, certo? Quem que é meu expoente aqui? É o x, né? Então como que ficaria? Ó, ficaria 4, porque é 1/4, ó, tá vendo? Passou para cima, ele fica só o número. E o expoente que era positivo fica negativo, ok? Continua sendo a mesma coisa que está aqui, certo? E do outro lado podemos aplicar a mesma regrinha, ó, 1/8, é 1 em cima, então aplicando essa regrinha, o 8 vem para cima, e esse 1/8 está elevado a quanto? Quando não aparece o expoente, a gente sabe que o expoente é 1. Então como aqui é 1 positivo, como eu inverti, ele vai ficar 1 negativo, ok? Agora sim podemos fazer a decomposição para igualar as bases, né? Então vamos decompor o 4, então 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Faremos a mesma coisa com o 8. 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. O 2 se repetiu 3 vezes, então o 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, ou seja, 2 ao cubo. Então vamos trocar o 4, no lugar do 4 a gente vai colocar 2 elevado a 2, 2 elevado ao quadrado, tá vendo? E aquele menos x continua lá fora, tá? A gente trocou só o 4. Igual, o 8 a gente vai trocar por 2 ao cubo. Então no lugar do 8 fica 2 ao cubo. E aquele menos 1 continua lá fora, ok? Nossas bases estão diferentes, ó, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3. Então aqui eu tenho potência de outra potência, né? Tá vendo? Tem dois expoentes. Aqui eu lembro de outra propriedade das potências que fala que quando eu tenho essa situação eu posso manter a base e multiplicar os dois expoentes, transformando em apenas um. Então a gente vai aplicar aqui nos dois lados. Então quem que é a base aqui? É 2 e multiplico. 2 vezes menos x fica menos 2x, igual. Mantenho a base desse lado que é 2 e faz 3 vezes menos 1 dá menos 3. Olha lá, conseguimos igualar as bases. Igualou as bases, a gente corta as bases e trabalha só com os expoentes. Então o que sobrou? Menos 2x igual a menos 3. Agora a gente resolve essa equaçãozinha aqui. Isolo x igual a menos 3. O menos 2 está multiplicando, o menos 2 passa dividindo, ok? Então, meu x é igual. O 3 não dá para dividir por 2, então fica 3 meios, tem que ir negativo com negativo, dá positivo. Então, o resultado dessa equação exponencial aqui é 3 meios, ok? Mais um exemplo aqui, ó, 0,8 elevado a x igual a 5/4. Na equação exponencial, minha dica é a seguinte: apareceu número decimal, que é o número com vírgula, a melhor coisa é transformar ele em uma fração. Fica mais fácil de trabalhar com as regrinhas, ok? Então fica essa dica. Apareceu o número decimal, transforma ele em fração, ok? Estou deixando aí na descrição do vídeo o link da aula onde eu falo sobre essa transformação. Então se você não lembra, dá uma olhadinha lá, ok? Então aqui, fazendo a transformação, 0,8 é a mesma coisa que 4/5, ok? Então o que a gente faz? Substitui no lugar do 0,8 eu coloco 4/5 e aquele x continua lá em cima, igual a 5/4, ok? Agora eu tenho que pensar, eu tenho que deixar as bases iguais, certo? Aqui eu tenho 4/5 e aqui eu tenho 5/4. Está invertido, né? Eu precisaria que elas fossem iguais. Eu tenho que lembrar de uma propriedade que a gente acabou de utilizar no exercício anterior, uma que eu posso inverter a base, né?
que seria essa propriedade aqui. Ok? Então eu posso inverter. Ó, se eu inverter aqui, fica igual a essa, aí matou o exercício. Então eu posso inverter, né? Então eu passo o 4 que está em cima, ele vem para baixo, e o 5 que está embaixo vem para cima. Qual que é a única coisa? Ó, quando eu inverto, o expoente muda o sinal dele, né? Então se aqui ele era x positivo, aqui embaixo ele vai ficar negativo, ok? Porque eu fiz a inversão de base, certo? Igual a 5 quartos. Olha lá, o que aconteceu? Bases iguais. Quando elas ficam iguais, o que eu posso fazer? Cancelar. Eu corto. Então vai ficar, trabalhando só nos expoentes, então vai ficar menos x igual a 1. Porque a gente sabe que quando não aparece o expoente, ele é 1. Então esse 1 aqui, ó, roxinho, estava escondido aqui. Então vai ficar menos x igual a 1, ok? Aqui não terminou por quê? Porque eu estou procurando o valor do x, eu encontrei o valor do menos x. Quando a minha equação termina negativa, a incógnita, o que a gente faz? Multiplica a equação toda por menos 1, certo? Porque, olha lá, x vezes 1 dá x, negativo com negativo, positivo, igual 1 vezes 1 dá 1. Positivo com negativo dá negativo, ou seja, o meu x é igual a menos 1. É o resultado dessa equação exponencial aqui, ok? Aproveita já, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, ok? E aproveita e compartilhe esse vídeo aí com o pessoal. Se você tem algum exercício que você gostaria de ver ele resolvido passo a passo aqui no canal, é só deixar ele nos comentários, beleza? Então um grande abraço, bons estudos e até a próxima.